Olá, obrigada pela companhia aqui no meu canal Valquíria Melnick, onde eu falo de saúde e beleza com os melhores especialistas. Agora eu quero saber se você está com muita sensibilidade aí nos seus dentes. Sabia que você pode estar com envelhecimento precoce? Uma especialista vai dar as dicas para você evitar esse problema aí. Aproveita e se inscreve aqui no meu canal. E quem está hoje aqui comigo é a doutora Adriane Palha, ela é mestre e especialista em dentística restauradora. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada a você pelo convite. Imagina, obrigada. É um prazer. Doutora, conta pra gente o que é que está aí preocupando bastante os dentistas, né? Esse envelhecimento precoce, de que forma que está ocorrendo, doutora, esse envelhecimento nos nossos dentes? Então, o estilo de vida atual das pessoas leva a um desgaste acelerado na estrutura mineral do dente, bem como a estrutura de suporte, gengiva, osso, e isso leva a uma sensibilidade dos dentes. Então, o primeiro sinal seria uma sensibilidade, para a gente perceber que está havendo esse envelhecimento, no caso. Isso mesmo. E como é que acontece? O esmalte? Acontece que o esmalte que vai sendo prejudicado? O esmalte geralmente começa por uma recessão a nível gengival, que pode ser imperceptível, e consequentemente o esmalte vai sendo corroído. E esse esmalte vai sendo corroído por causa da alimentação, por alguns hábitos? Isso, principalmente pelo pH ácido, que vem da alimentação, que vem de problemas gástricos, né? Tem N fatores que causam esse envelhecimento. Então, desde paciente ortodôntico, pelo trauma da movimentação, por contatos prematuros que ficam nesses dentes, paciente com problema gástrico, paciente bariátrico que tem refluxo, que a acidez é maior na cavidade oral, pacientes que apresentam parafunção, que é o apertamento dos dentes, né? Então, hoje, para você ter ideia, em torno de 70% dos pacientes ansiosos apertam os dentes. Então, o apertamento ele leva a uma recessão gengival e, consequentemente, uma exposição da dentina, que é uma parte mais mole do dente e que desgasta com alimento ácido. E com isso vai envelhecendo o dente ele inteiro. E o que acontece? Existe o risco de perder o dente? Existe. Mas o envelhecimento que a gente fala é uma perda de mineral e uma perda de suporte do dente. Não é que ele vai ficar com uma cara velha, ele vai desgastar. Então, assim, quando o paciente tem parafunção, que ele tem bruxismo por deslizamento, ele vai desgastando os dentes em altura. Associado com a acidez da saliva, da ingestão de alimento ácido, acidez estomacal, ele vai desgastando a nível de altura nos dentes posteriores e na parte externa do dente. Então ele vai ficando menor e ele vai ficando menos protegido, porque o que protege o dente é o esmalte, que é a parte morta do dente. Então a partir do momento que expõe a dentina ou o cemento pela retração da gengiva, o dente fica sensível. E nesse caso que você comentou, a pessoa que tem o bruxismo, ela pode usar aquelas plaquinhas, então, para evitar esse tipo de problema? Qual seria a solução para esse caso? Para parafunção, para o apertamento, é usar placa noturna, né? Para dormir, porque aí você está protegido. Porém, tem pacientes que apertam durante o dia, que é bruxismo, que é apertamento de vigília. Então, isso o paciente tem que tentar controlar, ele tem que estar consciente desse apertamento. Hoje existem até aplicativos que lembram o paciente, né, que ele tem que desencostar os dentes, tem que desencostar os dentes. Os dentes, na verdade, eles devem ficar encostados de 18 a 23 minutos por dia apenas. Mas o paciente que aperta e que tem parafunção, ele fica horas apertando o dente. Sim, já é um hábito, né? É um hábito. Bom, esse é um caso, mas e quem não tem esse ranger de dentes, quem não tem bruxismo, tem que fazer o quê? Tem que evitar alimentos ácidos, pelo jeito? Então, tem muito paciente que ingere muito alimento ácido, principalmente desportista amador, eles ingerem muito shot de limão, isotônico, bebidas ácidas, né? E como que a gente tem que prevenir? Tem que diminuir a acidez, né, da alimentação
E se porventura ingerir alimento ácido, tem que esperar pelo menos 1 hora para escovar os dentes, porque para mudar o pH da saliva. Ou seja, a gente que tem o hábito de já se alimentar e escovar os dentes, não pode, tem que esperar Não 30 pode. minutos pelo menos. Isso. Melhor fazer o quê? Um A bochecho? literatura fala 30 minutos, mas eu penso que tem que esperar um pouco mais até. Até mais. No mínimo, No então, mínimo, né? Pelo menos 30. Uhum. E faz um bochecho apenas? Pode usar pelo menos um enxaguante nesse período ou não também? Pode fazer um bochecho com... Tem muitos antissépticos que são ácidos, que são contraindicados, então o ideal é bochechar água mesmo, né? E aguardar para a escovação, porque assim, se a gente fizer a escovação na sequência, a saliva está toda ácida. Dependendo do creme dental que é utilizado, ele também vai desgastar mais essa estrutura. Então, os cremes dentais para dentes clareados, eles têm muito abrasivo, então eles não são indicados, né? A escova com uma cerda muito não tão rígida, macia, a força que é colocada, então tudo isso deve ser evitado. Então, após a ingestão de ácido, a gente tem que esperar de meia hora a 1 hora e usar um creme dental com baixo RDA, que é o abrasivo, que tem alguns no mercado que são para essas situações. Então tem que pegar aquelas pastas de dente que são recomendadas pelos dentistas, no caso, né? Isso mesmo. Ou procurar algo não que seja... o que a mídia vende, né? Que vai ficar branco, que vai piorar. Branco, que vai piorar, que vai desgastar tanto o dente como o material que é utilizado para restaurar. Doutora, e tem reversão? Quem já está com um desgaste natural, quem de repente já tem essa fissura no dente, consegue reverter isso de alguma maneira no consultório e fazendo o dever de casa, né? Seguindo as orientações, de repente há reversão disso? A gente deve procurar estabilizar o caso, né? Mudar os hábitos, que é muito difícil. E dependendo da severidade do caso, a gente tem como resolver a nível de consultório. Então, assim, existem produtos que agem para tirar a sensibilidade, existem produtos que agem para calcificar o dente e nos casos mais severos, a gente restaura essa perda de estrutura de dente, né? A gente vai restaurar o que o dente perdeu, o que foi desgastado. Acaba deixando, então, de repente, mais como era antes, né? Para a pessoa não ter, de repente, algum problema estético, autoestima também, além da sensibilidade, né? Além da sensibilidade. Que é o pior, dor, enfim. Isso. Então, a gente consegue restaurar o sorriso que o paciente tinha, proteger o dente, porque a partir desse momento, se o paciente ingerir ácido, se ele apertar os dentes, ele vai desgastar o material que a gente colocou, e não mais o dente. Sim. Né? Não, então, assim, tem como, mas o ideal é a gente prevenir. E temos, assim, também algumas dicas, por exemplo, à noite é um momento que a gente não produz muita saliva. Isso. Né? Seria o ideal, de repente, à noite não consumir determinados tipos de alimentos, tomar bastante água, talvez. Esses hábitos melhoram também esse problema? Melhoram, sem dúvida, porque se a gente ingere muito alimento ácido à noite e na sequência você vai deitar, como a salivação, o fluxo salivar é menor, ele demora muito mais para mudar esse pH da cavidade oral, né? Então a acidez vai ficar agindo nos seus dentes. Se o paciente usa uma placa de proteção com a saliva ácida, assim, dessa forma também pode ir desgastando os dentes. Sim, sem dúvida. Agora a questão de ficar em jejum também, né? Isso. Acaba prejudicando. Seria bom também ter uma alimentação pelo menos mais próxima uma da outra, nesse caso? Sim, super indicado. Porque está sempre ativando o metabolismo, ativando a salivação e o pH do estômago, o ácido cítrico, o ácido clorídrico, ele não chega tanto na cavidade oral, que é o que desgasta os dentes também. E essas são as dicas então, né, doutora? Antes de procurar, de repente, um tratamento com vocês, na clínica, enfim, o ideal é fazer a prevenção, né? Antes de mais nada. O ideal é sempre a prevenção, né? Porque o envelhecimento precoce está atingindo muito pacientes jovens. A gente tem trabalhos mostrando que de
que em torno de 30% a 35% o envelhecimento nos pacientes de 25 a 30 anos. Então é altíssimo isso. É paciente muito jovem. Não, comparado com antigamente, que se via em pessoas com mais de 70 anos, agora estamos vendo com os jovens devido aos hábitos, né? Infelizmente. Isso mesmo. Mas vamos seguir as suas dicas então, né? Para evitar o envelhecimento dos dentes aí. Doutora, muito obrigada pela entrevista. Obrigada tá? a você. Até a próxima. Até a próxima. Se você gostou desse conteúdo, passa para um amigo, para alguém da sua família, curte aqui e se inscreve no meu canal. Obrigada pela companhia, até o próximo vídeo.